A justiça no Brasil já tem mais de 1 milhão de processos por via eletrônica. É o PJE, tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa o desembargador Fernando Caldeira Brante, superintendente de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o defensor público Pedro Nélio Bernardo Góes. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Neste programa, nossos convidados vão analisar o processo judicial eletrônico, a situação da justiça no Brasil hoje e a possível contribuição do PGE, do PJE, para melhorá-la. Como surgiu a ideia do processo judicial eletrônico, desembargador? Bom, é uma ideia já bastante antiga, a partir da Lei 11.419, de 2006. Isso vem crescendo, né? E, finalmente, o Conselho Nacional de Justiça definiu para um sistema específico, que é o chamado PJE, e que vai ser o processo eletrônico no Brasil inteiro. Nós estamos em processo de unificação e é uma ideia de acelerar o procedimento, simplificar as formas do judiciário. Doutor Pedro, quais são as expectativas da Defensoria Pública em relação ao processo judicial eletrônico? A Defensoria tem uma expectativa muito positiva, vê com muitos bons olhos. Com o processo eletrônico, a gente espera que exista uma celeridade bem maior. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o processo eletrônico na fase de implantação, junto ao Fórum do Barreiro, e lá a gente observou casos que demorariam, em média, 6 meses a 1 ano, o processo tramitou em 1 mês, ou até menos do que isso, 2 semanas. Gostaria que o senhor explicasse, desembargador, então, justamente isso, como que ele contribui, como que ele pode contribuir para acabar com a morosidade da justiça? Esse universo é imenso, né? Nós temos a primeira expectativa em que o advogado ele peticiona do próprio escritório ou da própria residência, onde ele remete as peças para a justiça. Só aí você já teve uma economia de deslocamento, de papel, de uma série de coisas. A partir desse momento, a Secretaria Judicial recebendo aquele processo, fazendo a distribuição, a intimação ou a citação, ela é, dependendo do caso, ou eletrônica, né, via a web, ou simplificada com um ato de citação formal. Doutor Pedro, o senhor teve dificuldade para entrar no processo, dominar esse processo judicial eletrônico? Olha, obviamente que sim, porém existem os aspectos negativos e os positivos. É uma mudança cultural muito grande, as pessoas têm uma certa resistência, todo defensor, advogado, promotor, ele está acostumado com aquele manejo do processo físico, mas, por outro lado, os benefícios eles superam por demais esses desafios. Desembargador, qual é o balanço até agora da implantação do PJE no Brasil? No Brasil, nós temos já 9 estados aderentes ao termo de cooperação com o CNJ, sendo estados em que os tribunais são de porte médio. Minas Gerais é o primeiro estado, o primeiro tribunal de grande porte que está implantando o PJE definitivamente, a partir do projeto piloto do Barreiro, e agora expandindo para as varas cíveis. Contaremos com uma solenidade em breve, possivelmente com a presença de autoridades do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça. Segunda-feira, dia 17 de março, estaremos então implantando uma classe processual para, nesse período de adaptação, né, avaliarmos a perspectiva de desenvolvimento. Explica para a gente, vamos explicar o funcionamento, doutor Pedro. O senhor, como defensor público, o senhor tem uma senha para entrar no PJE? Tem uma senha e um certificado digital. Esse certificado digital é o que assegura, sendo redundante, assegura a segurança do processo, porque é uma assinatura que vincula, de maneira que, se algo ocorrer no processo, existe como saber quem protocolou aquela petição, quem fez aquela cota.
Claro que isso é um desafio da Defensoria, até porque nós não temos hoje a estrutura adequada que nós deveríamos ter para poder participar adequadamente desse processo da implantação do PJE. A Defensoria tem que firmar contratos, adquirir maquinário, scanners, mas, por outro lado, a gente tem esse benefício de poder protocolar petições a qualquer momento, ter acesso de qualquer lugar do país, desde que você tenha um maquinário adequado, acesso à internet. Então, isso é algo fantástico. A questão da segurança, desembargador, como que está garantida essa questão? Como diz o doutor Pedro, a segurança inicial é a identidade digital, né? O certificado digital, que é um certificado da ICP Brasil, em que há toda uma criptografia da identidade, e é como se fosse a própria identidade mesmo da pessoa. No segundo momento, a questão da segurança interna, ele é todo também criptografado, nós fazemos constantemente processos de verificação de invasão e de assegurar a disponibilidade. Calcula-se que a justiça vai custar no Brasil 100 milhões de reais por dia nesse ano de 2014. A maior parte é para pagamento pessoal e encargos. De que forma o processo judicial eletrônico pode contribuir para a redução dos custos da justiça no Brasil, doutor Pedro? E pergunto para o senhor também, desembargador Fernando. Doutor Pedro. Bom, hoje o processo ele tem uma série de etapas burocráticas. Cada vez que o processo ele é movimentado, ele existe lá na Secretaria Judicial estantes com escaninhos. Então, abriu vista, o servidor ele tem que colocar o processo, os autos do processo naquele escaninho adequado para isso. Publicou, ele tira de um ponto e coloca para outro. Na medida em que vai reduzir esse espaço, a gente não vai precisar de todas essas estantes, todas essas movimentações. Obviamente que um só servidor ele vai conseguir movimentar uma quantidade imensa de processos em um tempo muito maior. Então isso naturalmente importa em uma economia. Esse é um aspecto muito importante também na questão dos processos findos. Aquele volume de processo grande que você tem que armazenar. Para você ter uma ideia, o tribunal hoje dispõe de 3 galpões e isso vai se reduzir ao sistema eletrônico. Há um outro dado também que gostaria de referir, a questão da economia, só de imediato que me ocorre, a questão da economia com comunicação, correio. Como um todo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais gasta uma média de cerca de R$800 mil por mês de correio. O que se gerará de economia em termos de comunicação, porque ela é eletrônica, o senhor imagina aí a economia que o Estado só de início poderá fazer. Vamos ver agora a opinião popular sobre o custo diário da justiça no Brasil. Reportagem em Belo Horizonte. Eu acho que tinha que ser avaliado exatamente essa questão, como está sendo gasto isso e como poderia aprimorar esse gasto de forma a ser mais objetivo e ter mais resultado que seja aparente para a população. Então eu acho que realmente não está sendo bem gasto. Minha opinião é que o mais importante é o resultado do serviço. Muita coisa para melhorar ainda, isso aí para mim é o que é o mais importante. A justiça pode gastar isso ou muito mais do que isso. Mas se não houver uma conscientização do governo federal, juntamente à educação, para que se faça uma prevenção, nada o governo irá conseguir. Comentário do senhor sobre a fala popular, doutor Pedro? É um pleito bastante justo. De fato, com a implantação do processo eletrônico, uma das grandes mudanças será a celeridade. Hoje, a grande satisfação popular é a morosidade do judiciário. E o senhor, desembargador? Também concordo plenamente com as posições feitas pela população. Acho que há uma certa desinformação nas medidas que nós temos tomado. E nesta é uma delas, uma iniciativa que realmente busca equacionar esse custo-benefício da justiça. Claro que o grande ganho da justiça será efetivamente a celeridade da prestação judicial.
No próximo bloco, uma pergunta para os nossos convidados. De que adianta o processo judicial eletrônico se faltam juízes no país? Voltamos em instantes.